dia, hoje é 8 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlan. Eu sou Isabela Fleischmann. E esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberlinia. Eu falei certo o slogan ou errei? Não tá certo, aí agora você fala, aqui eu te conto as principais notícias. Fala você. De negócio e economia do Brasil e do mundo. Obrigada. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. A Isabela tá aqui hoje porque eu tô sem carisma. E eu tô muito carismática, porque hoje eu trouxe uma árvore de Natal pra gente tirar foto natalina do escritório. Tem uma competição envolvendo fotos natalinas. E eu queria dizer que a gente já ganhou. Já ganhou, já ganhou. Você tava preparada com esse áudio. Eu não vi você abrindo. Incrível. Eu tava preparada pra dizer que a gente já ganhou. E é isso. Você tá num dos meus moods favoritos, que é o seu mood labrador Golden Retriever. Que é quando você tá muito feliz. E aí o tempo inteiro você olha pra Isabela, tá dando um sorrisinho, assim. O Natal faz isso comigo. Ah, Feliz Natal, Isa. Feliz Natal. Hoje é 8 de dezembro, né? Mas tá quase lá. Quase lá. Pra mim, bateu o 1º de dezembro, cantou uma cigarra, já é Natal. Exato. O que a gente vai falar hoje? Hoje, a gente não vai falar de Natal. A gente vai falar que o Brasil tá assumindo um papel incômodo de mediar a crise entre Venezuela e a Guiana. A gente também vai falar, e mais uma vez por isso que a Isabela está aqui, para falar sobre Venture Capital. Vamos, eu vou falar, hein? Vou ler essa. Venture Capital mantém cautela no Brasil sem sinal de volta de aportes em startups. Vou contar para você essa matéria que eu escrevi. E a Ana vai falar? Eu vou falar sobre como a multa da Vale... Opa, acho que eu bati o microfone. Eu vou falar sobre como a multa da Vale e da BHP está atrasada por questões de negociações. Lembrou ao vivaço, nem abriu o título da matéria. Agora eu tô me questionando se é isso mesmo, mas fica aí, fica da surpresa. Era alguma coisa nesse sentido aí. Nesse leandro. Já se inscreveu no podcast? Ativou o sininho? Faz isso se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com seus entes queridos, marca a gente, segue a gente nas redes sociais e vai lá ver os rios da Ana no Instagram. Ah, obrigada. Isso, gente, é muito bom. Adotem um Golden Retriever humano quando vocês não estiverem se sentindo carismáticos, porque eles trazem alegria pro ambiente. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta se posicionar como árbitro independente em conflitos globais, agora está enfrentando a incômoda possibilidade de ter de mediar a crise entre a Venezuela e a Guiana. Segundo a Bloomberg News, a escalada das tensões sobre Essequibo, aquela região rica em petróleo que pertence à Guiana, mas que está sendo reivindicada pela Venezuela como parte do seu território desde o século XIX, se tornou prioridade na agência de Lula, ofuscando a cúpula de líderes do Mercosul, que acontece nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Embora não seja cômodo mediar um conflito regional tão próximo, o governo brasileiro reconhece a necessidade de intervir para evitar que a disputa escale ainda mais, segundo 4 autoridades familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. Lula, que é um tradicional aliado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do seu antecessor, Hugo Chávez, passou horas em reuniões com os seus principais assessores de política externa na quarta-feira para discutir o conflito, considerado altamente sensível pela diplomacia brasileira, segundo as autoridades que pediram anonimato. Segundo essas fontes, o Lula planeja telefonar para os presidentes dos dois países nos próximos dias. A principal preocupação de Brasília é que Lula terá que andar na corda bamba para moderar uma crise diplomática entre a antiga aliada Venezuela e a Guiana, que tem o apoio de Washington, especialmente depois que a ExxonMobil disse ter descoberto enormes reservas de petróleo ao largo da costa do país.
E a situação pode se complicar ainda mais se o Vladimir Putin, que é aliado do governo venezuelano, também intervir em meio a uma possível reunião com Maduro em Moscou nesse mês, segundo as autoridades. O delicado jogo geopolítico deixa Lula em uma posição desconfortável, porque representa um desafio para sua abordagem diplomática multilateral, que até agora permitiu ao Brasil manter boas relações com a maioria dos países, independentemente de sua ideologia. A reação calibrada de Lula à crise na fronteira norte do Brasil também contrasta com o seu papel ativo para pôr fim a conflitos longe de casa, como na difícil resolução da guerra da Rússia e Ucrânia. Is it over now? Is it over now? Isa, atenção. Atenção. Depois de um ano marcado pela queda dos investimentos em startups no Brasil e no mundo, a ampla maioria dos gestores de fundo de venture capital mantém a cautela e não vê recuperação à frente para o setor diante de incertezas econômicas e oscilações financeiras no mundo. Professora, Oi, o que é venture capital? toda vez essa voz. Venture capital é a tradução, né, em inglês, de capital de risco. É um joguinho de investimento que você aporta um dinheiro em uma empresa que você acredita que vai ter um crescimento exponencial e vai te dar um retorno exponencial, absurdo. Que bonito. Então você aposta nessa empresa, pode ser desde a fase em que ela está apresentando um PowerPoint com o que ela quer fazer, pode ser numa fase um pouquinho mais avançada, que ela já tem algum produto ali, e ela normalmente tem tecnologia envolvida para ter aí um crescimento estrondoso. Então, o investidor, ele compra uma participação nessa empresa, ele vira sócio dessa empresa, e aí quando essa empresa for vendida ou for para a bolsa, esse investidor terá um retorno aí, porque a empresa cresceu bastante. Esse é o jogo do Venture Capital. Muitas empresas não dão certo. A aposta é que uma delas dê esse retorno inteiro para o fundo. Quando você atinge aí, consegue achar um unicórnio que vale $1 bilhão, por exemplo. Que ontem a gente falou sobre unicórnios. A gente falou que além de serem seres alados com apenas um chifre, também são empresas raras que têm um valuation aí de $1 bilhão. É por isso que tem aí o nome unicórnio, porque é uma coisa difícil de se ver, né? A gente só viu uma vez, né? Você já viu um unicórnio? A gente viu esse na outra semana, não lembro. Tinha um cavalo branco, ele só não tinha um chifre. Ele não tinha um chifre, mas é que ele escondeu. Mas parecia bastante um Parecia. unicórnio. Eu Então, acho que é porque a gente tava chegando perto e ele escondeu o chifre a dele. gente porque viu um ele não unicórnio em podia. Minas Gerais. É. Vamos voltar para a notícia aqui? De acordo com a pesquisa da plataforma de inovação Distrito, 75% dos gestores que possuem mais de 3 fundos estão com uma visão pessimista sobre o mercado, enquanto os que possuem menos de 3 fundos estão com um sentimento um pouco mais positivo. Entre os gestores, 66,7% com até 2 fundos acreditam no fim da crise de venture capital, segundo o Eduardo Fuentes, que é líder de pesquisa no Distrito. Ele falou isso em entrevista. O relatório mostra que 60% dos gestores acreditam em uma retomada das atividades do setor somente em 18 meses ou mais, indicando aí dificuldades ainda para 2024. Rapaz! Os dados do relatório apontam que 56,26% dos empreendedores acreditam que a crise ainda não terminou, enquanto 45,24% dos investidores mantêm o ponto de vista de que a crise sim chegou ao fim. Os gestores de fundos de investimentos, por sua vez, enfatizam um momento de ajuste e rebalanceamento, sendo que 35,7% dizem ter tido operações afetadas pela crise. No Brasil, só no Brasil foram investidos $596,7 milhões, um aumento de 18%. Segundo o Distrito, 32,8% das companhias tiveram que optar por um ajuste no quadro de colaboradores nesse ano, enquanto 36,8% reduziram os investimentos em marketing. Isso porque a gente falou aí desses números milionários de investimento, mas ainda assim é menor do que os anos de 2000 por exemplo, o ano recorde de 2021, em que taxas de juros mais baixas fizeram com que os investidores fossem para ativos de risco, porque se você tem taxas de juros menores, você precisa
diversificar aí, né? E ir para ativos de risco, porque já os juros em si não tá remunerando como você gostaria. Um investidor que falou a Bloomberg Linha em condição de anonimato, vocês que gostam quando a gente fala com pessoas em condição de anonimato, disse que acredita que haverá uma consolidação dos fundos de venture capital no Brasil, já que muitos não conseguem captar novos fundos. Além disso, é necessário que os fundos consigam manter um fluxo de caixa por um longo período até ter retorno com as empresas investidas. Ainda podemos chamar de crise, será, Isabela? Já que é uma crise constante que vem aí desde dos altos de 2022 e ainda não acabou, e segundo as suas fontes, já que foi você que fez todas as entrevistas, só deve parar em 2024. Talvez tenhamos uma recuperação 18 meses, né? Então, para além de 2024. Para além de 2024. Vamos A recuperação ver, no mercado de venture capital está demorando muito tempo. Está demorando. Vamos ver quanto tempo aí o unicórnio consegue... Então, realmente, não veremos... Ficar sem chifre, ficar com chifre, porque daqui a pouco se perde o chifre e vira só um cavalo. Não veremos mais unicórnios. Se as chances eram baixas antes, é por isso que aquele cavalo em Minas Gerais era apenas um cavalo. Talvez ele foi um unicórnio um dia. Ele não é mais. As negociações sobre um acordo multibilionário para o desastre de mineração da Samarco, a joint venture da Vale e da BHP em Mariana, foram suspensas pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região até o início de 2024, depois que empresas e autoridades mais uma vez falharam em chegar a um acordo sobre a reparação. Uma reportagem da Mariana Durão, da Bloomberg News, aponta que as discussões vinham sendo aceleradas na tentativa de chegar a um acordo final até o final do ano, mas fracassaram na semana passada porque as autoridades consideraram a proposta de compensação das mineradoras insuficiente. A Vale, a BHP e a Samarco ofereceram 42 bilhões de reais, menos que os 126 bilhões de reais solicitados pela outra parte, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, minha voz. Foi de arrasta a sua voz. Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada por se tratar de um assunto privado. Estamos cheio de fontes anônimas no podcast de hoje. Além da compensação, as empresas vão ter que executar obrigações ambientais e até agora gastaram 34 bilhões de reais em reparação. Um acordo final sobre o desastre de Mariana, ocorrido em 2015, removeria uma grande incerteza jurídica que paira sobre as companhias e consolidaria um cronograma de reparação para as vítimas. Há 8 anos, a barragem de rejeitos de Fundão, na mina de Samarco, se rompeu, matando até 19 pessoas e contaminando as águas do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. As negociações envolvem o governo federal, os 2 estados afetados, autoridades judiciais, a Samarco e as suas controladoras. O Ministério Público Federal disse na quarta-feira que espera agora que o Poder Judiciário julgue a ação civil pública principal sobre o caso. Em outubro, as autoridades pediram que as empresas fossem condenadas a pagar o equivalente a pelo menos 20% dos lucros da Vale e da BHP nos últimos 3 anos. Um acordo também seria um ponto de referência para uma ação coletiva paralela no Reino Unido contra a Vale e a BHP. O caso envolve cerca de 700 mil pessoas. A Justiça do Reino Unido acatou o pedido da BHP para incluir a Vale no processo com o intuito de dividir os custos de forma proporcional em caso de condenação. Em New York. Nova York. New York. O Distrito Financeiro de Nova York está ganhando centenas de novos apartamentos para aluguel em uma antiga torre de escritórios com vistas para o East River. A locação começa na sexta-feira na Pier House, onde a construtora Van Barton Group está transformando um prédio da década de 70 perto do South Street Seaport em 588 apartamentos de luxo. É muito apartamento de luxo. No começo desse podcast a gente não falou que ia falar dessa notícia. É verdade. Fica aí uma surpresa pra você. Surpresinha pra você ficar imaginando. Você que gosta de Gossip Girl, você pode entrar agora nesse mood Gossip Girliano e se imaginar como um Upper East Sider. Um Upper East Sider, porque realmente ele vai ser essa parte aí. Os aluguéis deste imóvel é que você com certeza poderá alugar com comodidades como uma pista de boliche, uma câmara de terapia de oxigênio hiperbárico. Começam em $3.500 para estúdios, $4.700 para unidades de um quarto e $6.400 para 2 quartos. A voz da Ana está indo de arrasta. A construção do projeto, localizado em 160 Water Street,
está prevista para ser concluída até o meio do próximo ano. A reforma começou após o início da pandemia, à medida que ficava evidente que muitos inquilinos de escritórios estavam reduzindo permanentemente o seu espaço de trabalho. E se a gente morasse no WeWork? We live. O prefeito Eric Adams, de Nova York, tem pressionado por mais reformas desse tipo para lidar com a grave escassez de moradias na cidade, especialmente em áreas onde as vagas de escritório dispararam nos últimos anos. O Distrito Financeiro possui áreas de torres de escritórios antigas ou vazias, que são propícias a reformas semelhantes. Também no bairro, a GFP Real Estate e a Metro Loft planejam converter um antigo posto avançado do JP Morgan para mais de 1.000 apartamentos. Já pensou morar no prédio que uma vez foi do JP Morgan? Ou também renovar antigos escritórios do Goldman Sachs? Que incrível! Será que a gente encontraria papéis sigilosos lá embaixo do carpê? Eu pensei em fantasmas, mas eu não queria falar isso. Ah, eu vi que você ficou quieta. Você fez uma cara que eu fiquei... Será que ela tá bem? Eu pensei nos fantasmas do mercado financeiro, mas eu não queria falar isso porque... Mas por que não? Não sei se mas pode eu achei falar legal. de fantasma aqui. Ah, pode, ué. Eu achei interessante. A pessoa, você tá lá... Nossa, é verdade. Você tá lá, tipo assim, no seu apartamento de Buenas, aí daqui a pouco vem uma voz falando... Crise de 29. Ação... Bolha de 2008. Quanto tá o barril do petróleo hoje? Me compra 25 mil ações da Apple. Imagina a crise de 2008, pessoal, os gritos... Desesperados, né? Dos investidores. Morarias? Não, morarias. Morarias? Tenho medo de fantasma. Tem medo de Gostaria fantasma? de deixar registrado. Tenho medo de fantasma do mercado financeiro? Medo de fantasma de ver Wall Streeters? Mas você não moraria nem num apartamento que tem fornos Bertazzoni, lavadoras e segadoras Bosch e azulejos de porcelana italiana? Fechaduras, iluminação e termostatos podem ser controlados por smartphone. Um bar no café, no saguão, um espaço de coworking, uma academia com equipamentos, uma piscina de imersão a frio e espaços lounge internos e na cobertura dão ao prédio uma atmosfera de clube privado. Mesmo com os fantasmas, você não moraria num lugar desse. Tô procurando onde é o escritório da Bosch. Por quê? Achei na Alemanha. É porque eu achei que era em Curitiba. Em Curitiba existe, né? No Brasil é em Curitiba. Em vez de você pesquisar no Google, você perguntar para a Alexa ou você usar qualquer outro mecanismo de busca existente na internet, a gente pode confiar no nosso recurso mais confiável, que são nossos ouvintes. Ouvintes, onde fica os headquarters da Bosch no Brasil? É em Curitiba? É em São Paulo? É em outra cidade? Provavelmente tem alguém que trabalha na Bosch e escuta o nosso podcast. A Ana tá usando certeza. vocês como chat GPT. Eu tô. Comentários. Na hora que a gente tava falando de unicórnio, tinha um aqui que eu tinha anotado e eu guardei pra falar que o Luan falou assim: se eu tomei chifre uma vez só, eu sou um unicórnio? Eu não vou comentar, Lu. Eu não vou comentar. Se a Ana quiser comentar, eu não vou. Não, eu comento, porque sempre tem um estigma contra as renas, né? Tipo, ou bichos galhudos. E aí, se você só tomou uma vez, de fato, você não vai ter um chifre do tamanho de uma rena, porque é um... O Daniel falou: cadê a Isabela Fátima? Fátima! Eu tô aqui, Daniel. Bom, Isabela Fátima. A Carolis disse: Angra dos Reis ainda não tem McDonald's. Eu sei que já teve Subway, mas não sei se segue tendo. Mas não ter McDonald's pra mim é o que dá a carteirinha de cidade do interior pra Angra, kkk. E é verdade, Carolis, não tem McDonald's, mas tinha um grandioso Bob's no Shopping Piratas Mall. E eu tenho conhecimento de causa de pegar um Colitour pra ir no Shopping Piratas, pra ver Crepúsculo no cinema e tomar milkshake no Bob's. Essa informação da minha pré-adolescência. Eu só entendi a parte do Crepúsculo e eu não sei vocês que foram criados no Rio de Janeiro, incluindo você, Isabela, que Bob's não é um negócio comum por aí. Tinha um Bob's na minha cidade, eu não sei se ele existe ainda, ou tem dois talvez, e boatos de que ele é fortíssimo no Rio e um pouco levemente não tão forte no restante do país. Os ouvintes devem estar um pouco pensativos, né? Porque eu
falei de Paraná, falei de Rio. Não, aí você é global. Vão você é fazendo global. aí um puzzle. Nem eu entendi. Eu tenho no meu quarto, inclusive, aqueles painéis com... Você com fica o barbante, desenhando. um barbante vermelho, até eu entendi da onde de verdade você veio. Eu acho que é tudo mentira. pouco Que você estranho nasceu em isso, Santo né? André. Um pouco estranho isso aí, eu, hein? Não sei. Fantasmas. Luciano... O Luciano falou essa pra você, Ana. Ele falou, eu vou ler o que o Luciano falou. Posso ler? Eu vou falar. Pode. Ele falou assim: oi, Ana Carolina linda. Só o seu podcast anima meu dia. Após muitos anos casado, estou solteiro. Ajude divulgando. Aí ele colocou o Instagram dele. Do seu conterrâneo catarinense em busca do amor. Beijos. Santa Catarina entrega tudo sempre. Palmas pro Luciano. Eu não tenho o que falar sobre isso. Luciano entregou. Luciano veio e entregou. E eu ainda vou ter o meu sonho de lançar o Tinder do Ouvindo Podcast. Cara, eu fico horrorizada com quem chega. Tipo, eu fico pensando, sabe essas pessoas muito sérias, assim, da Faria Lima, que usam camiseta azul e não riem de piada... Não, só é rosa. E não riem de nenhuma piada. E aí elas chegam nesse final do podcast e elas escutam tudo isso. E aí todo dia eu fico olhando minha caixa de e-mail pra ver se eu estou sendo desligada dessa empresa ou não. Até o dia Ana que... Carolina, você é o cerne da Bloomberg. Não sou. Um dia... sei lá. Mas fica aí o @ do Luciano. Ei, gente, quando chega nessa hora é hora de dar tchau. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.